Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podem sentar. Hoje, no dia 24 de janeiro, nós celebramos a festa de São Timóteo, bispo e mártir. Aí o missal aqui diz que na vigília da conversão de São Paulo, a Santa Igreja colocou a festa de São Timóteo, que foi dos mais fiéis discípulos do apóstolo. Originário de Listra, na Ásia Menor e convertido pelo grande apóstolo, foi companheiro das suas viagens apostólicas. Já no fim da sua carreira, São Paulo confiou-lhe o governo de várias igrejas. A Epístola da Missa é um passo de uma das mais admiráveis cartas que São Paulo lhe dirigiu para o instruir nos deveres do episcopado. Sente-se aí a alma vibrante do grande apóstolo, o seu zelo constante de ver inalteravelmente transmitida a mensagem de Cristo. Então, estimada alma, primeira missa aqui entre os senhores, Sergipe, talvez faz muitas décadas que Nosso Senhor não visita essa cidade, não? Então, providencialmente celebrar a festa de São Timóteo e amanhã a conversão de São Paulo é para ter estímulos vindo do céu. Nós vivemos a crise da igreja na própria pele, mas o padre lhes diz o seguinte, já que celebramos a missa de São Timóteo. Imagine os senhores no primeiro século da Santa Igreja. Eram 11 com traidor, por isso 11. Um dos que seguiu Nosso Senhor o vendeu e se matou. Depois os apóstolos colocam no lugar dele os 72 e mais alguns, 2, 3, 4, 5, 6 mil judeus que se convertem e pagãos. Para o mundo daquele então, nada, pouquíssimos. E os sacerdotes, os apóstolos e os que eles iam ordenando e sagrando bispos, convertia e batizava um hoje, amanhã ou passado estava estirado numa rua de Roma ou de Jerusalém. São Paulo não viu uma mitra na sua cabeça, ele era bispo, hein? Ele não sentou num trono episcopal, ele não enxergou a igreja no auge da sua glória e no triunfo sobre o paganismo. O que ele fez, o diabo perseguiu e Deus transformou aqueles que foram mortos por ódio ao seu evangelho em mártires. Pois então, não é muito diferente do que nós vemos. Hoje, o catolicismo está minguando. Os senhores sabem disso. Mingua. E às vezes a própria tradição, 10, 15, 20, vem e infelizmente não temos o martírio que coroa a perseverança. Mas sim temos a desistência do desalento. Como dizia São Pedro, às vezes o porco lavado volta para o seu lamaçal. Então hoje vem a ser muito mais deprimente do que antigamente, porque pelo menos aquele que era executado 3 dias depois do seu batismo era um troféu de Cristo Rei chamado mártir. O próprio São Timóteo foi executado, mataram. Ele estava em Éfeso e como bom discípulo de São Paulo, ele quis acabar com o culto da deusa Diana. E era a deusa mais cultuada na cidade de Éfeso. Então, os daquela cidade executaram São Timóteo, bispo e mártir. Para nossa alma não cair no lamaçal do qual Deus nos tirou, nós sempre temos que olhar para os mártires. Os mártires não viram o triunfo
da igreja sobre a sociedade. E eu me atrevo a dizer, nenhum deles. Porque o triunfo dos triunfos é estar na igreja triunfante. Porque lá ninguém pode perder a Deus. E aonde ela se encontra? No céu. Agora, o triunfo da igreja sobre a sociedade é quando ela destruiu todos os satélites do diabo numa sociedade. E nós vimos que isso foi na Idade Média. E depois, o diabo, como perseverante no seu ódio ao Evangelho, ele vai renascer em outros satélites. Aí vem o renascimento, o paganismo dos gregos, sensualidade nas obras, literaturas, esculturas, pinturas. Depois vem a Revolução Francesa, mais mártires. E vamos ver o tempo passar, repúblicas, maçonaria que sai a todo vapor, levando aí o humanismo. E depois nós vamos ver esta última tentativa do diabo no Vaticano II, onde ele vai colocar todas as mazelas, tudo aquilo que os mártires resistiram, tudo aquilo que os doutores da igreja perseguiram pela verdade do evangelho, ele vai colocar rótulo de católico, rótulo de obediência, e os católicos vão beber e vão se envenenar. Pois então, os mártires são para nós um alento, porque nosso Senhor não nos prometeu vitória neste mundo. É o evangelho de hoje que ele diz que quem não... O evangelho de São Lucas, que ele vai dizer que quem não odiar seu pai, sua mãe, seus filhos, seus campos, não pode ser meu discípulo. E Nosso Senhor diz odiar, palavra forte, que não é o ódio do ódio como nós estamos entendendo, é ter aquilo, é estimar aquilo e aqueles, mas como, mesmo amando, é como se odiasse. Por quê? Quem odeia quer distância. Quem odeia não tem apego. Quem odeia, quanto mais longe, melhor. Mas Nosso Senhor quer que nós amemos a estes, pai, mãe, irmãos, mas que nós não nos apeguemos a ele. Por isso ele coloca o ódio. Porque nós temos que estarmos sempre dispostos a perder tudo. Nome, os mártires romanos, quando se afiliavam à milícia de Cristo, eram marginalizados, perdiam o seu nome. Quantos soldados romanos perderam a honra de estar lutando lá e defendendo a cidade de Roma? Muitos, mas nosso Senhor, com esse evangelho, nos diz que nós temos que estar dispostos a perder tudo por Ele, para Ele. Porque se nós não estamos dispostos a perder tudo por Ele, para Ele, é porque nós não o amamos com o amor que Ele pede no primeiro mandamento. Então, os mártires nos dão lições destas perdas que temos que fazer, da própria vida, do nome, da fama, dos pareceres dos outros, porque eles pensaram só em Deus, perderam tudo e a vida, o sangue, até a última gota, mas eles não perderam a nosso Senhor. Quando nós temos esta devoção aos mártires, para resistir a este mundo com espírito de mártir, aí nós temos garantizada, com a graça de Nosso Senhor, a perseverança. Aquele que não assim obra, não persevera, porque queremos dar uma insensada ao mundo, porque ele é sedutor, e depois uma insensada a Deus, porque ele é sumamente prazeroso para as nossas almas que anela estar com ele. Mas o diabo e o mundo não gostam de pedaços. Então, quem incensa o mundo, do mundo será. Quem incensa a carne, será da carne. Quem incensa o diabo, dele será. Porque Deus, nosso Senhor, tampouco quer pedaços. E os mártires nos dão as lições de tudo para Deus ou nada. Mas como é o amor a Deus que reluz no sangue que eles derramam, é tudo para Deus ou tudo para Deus, não tem outra opção. E hoje, nesse tempo de apostasia,
Nós precisamos desta valentia dos mártires. Não precisamos gritar, pregar, insistir para os outros, não. Mas este amor de mártir para Cristo, que por nós morreu crucificado, é o imã que faz maior apostolado do que qualquer outra investida humana, inclusive eclesiástica. É a coerência das almas que amam a Deus com o Evangelho de nosso Senhor, nosso Deus, que aos que querem servir a Deus vai atraindo, e este é o grande apostolado no meio de todos os meios estamos silenciados, hein? Estes meios aí censuram. Os eclesiásticos na oficialidade se pode falar de tudo, menos na vida eterna. Censuram. O mundo já baniu Deus da existência, tentativa, e não há lugar para se falar de nosso Senhor. Então, o último atraente são aqueles que amam a Deus e estão dispostos a tudo fazer por Ele para não perder, que vai atraindo essas almas aonde elas estiverem. E isso é um dever do sacerdócio, do sacerdote, mas é um dever de todo cristão, porque devemos ser outros Cristos. E é o que nosso Senhor fez. Caminhou Cananéia, Judéia, Nazaré, Betsaida, multidões o seguiam. Mas quem aderia a Ele? 3, 4, 5, 12, 20, porque as almas que realmente buscavam a verdade não gritaram depois crucificam. E depois de vê-lo crucificado, ressuscitado, estes amantes de nosso Senhor que foram atraindo outros para nosso Senhor, e aí começa o apostolado da igreja, mesmo derramando sangue, mesmo perdendo a vida, mas o amor leva ao sacrifício. Então, queridas almas, São Timóteo e todos os mártires é o exemplo para a perseverança. O santo sangue dos mártires é o remédio para a covardia humana, porque vamos reconhecer diante de Deus, todos nós naturalmente tememos morrer, sermos perseguidos, a opinião pública no fundo nos inquieta, somos assim, somos filhos de Adão e Eva, e é assim que os filhos de Adão e Eva se movem na face da terra. Mas o amor de Deus cala, silencia esses finiquitos adâmicos. Por isso, não tem respeito humano, não se teme morte, não se teme perseguição, não se teme nem o que será dos meus, Senhor, quando eu morrer. Deus cuida. Quando Ele chama alguém ao martírio, os filhos dos mártires estavam nas melhores mãos, nas de Deus e da sua providência. Então essa fé totalmente desinteressada, cuja única avareza consiste na riqueza das riquezas, que é Deus. Este amor longe de qualquer utilitarismo, que consiste no único e mais essencial deleite, que é Deus que sacia as almas, e por Ele dar tudo, nosso tempo de oração, nosso tempo de instrução de catecismo e as nossas virtudes a serem praticadas, se for preciso, nosso sangue, que era a grande âncora que não deixa que a tsunami da apostasia nos arraste para o quinto dos infernos. Então peçamos a São Timóteo, amanhã vamos celebrar São Paulo, caindo do cavalo, se convertendo, então peçamos a ambos, porque não haveria São Timóteo sem São Paulo. Então peçamos a ambos que nos dê esta valentia que é silenciosa, mas por outro lado ela é extremadamente violenta. Ela é sumamente corajosa e robustecida com toda a prudência que se possa conceber e praticar. E quem vai adestrando? O amor dos amores, que se chama Espírito Santo de Deus. O amor de Deus próprio na alma do justo, que fará cada um consumir-se como uma vela para indicar a presença do altar de Deus aonde ele estiver. Então peçamos essa graça. Esse é o Espírito que no meio da apostasia, como lhes dizia, e completo e concluo, que nós precisamos estarmos dispostos a tudo sofrer, inclusive perseguição que começa por aqueles que praticam a religião, mas não mudar, não alterar, não adulterar nada do que nosso Senhor deixou. E Ele disse, quem não
perder sua vida por amor de mim não é digno de mim. E ele também disse: não há maior amor que dar a vida pelos seus. E Deus é nosso Deus. Temos que dar a vida por Ele. Por Ele e pelos seus. Mas começa por Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.